Fundos de investimentos. Muitos de vocês têm perguntado sobre isso, sobre como funciona, se vale a pena, ainda que talvez eu já tenha os meus investimentos. E pensando nisso hoje, o Felipe está aqui no canal e, inclusive, trouxe um relatório com uma recomendação dele que vai estar aqui no link da descrição para a gente bater um papo sobre fundos de investimento, né, Felipe? E aí, é claro que trouxe o Felipe porque ele manja muito de fundos de investimento. Inclusive, você tem um relatório que você assina na Levante que você dá as recomendações de fundos, né? Exatamente. Eu tenho uma série que eu recomendo os fundos que eu mais gosto e não só os bons fundos, mas escolher esses melhores fundos nos momentos certos. É igual um ativo, é igual qualquer outro investimento. Tem que ter o momento certo para você investir. Não adianta ter um fundo bom se a estratégia não faz sentido para aquele momento. Pois é, aí o pessoal ele pergunta, beleza, eu vou investir num fundo, faz sentido talvez para uma pessoa que já é bem experiente, talvez, sei lá, eu já tenho toda a minha carteira de ações, faz sentido eu investir num fundo de ações? Eu invisto. Porque às vezes tem um gestor que eu gosto da estratégia e eu quero deixar uma parte da minha grana lá para ver o que ele vai fazer, se talvez ele vai conseguir rentabilizar mais do que minha própria carteira. Então, para mim faz sentido, mas você acha que no geral, seja para fundo de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, você acha que vale a pena, depende do caso? Faz sentido ter fundo. Quem não tem fundo na carteira tem alguma coisa errada. Porque, de fato, alguma estratégia que você não consegue, né? Vamos supor que o investidor tenha diversas estratégias na carteira, com ações, com ativos, mas tem alguns casos que ele não consegue fazer estratégias. Pega, por exemplo, um multimercado, que fica operando o mercado o dia inteiro, comprando ações, comprando ativos, títulos do governo, operando curva de juros, moedas lá fora. Sim. É muito difícil para a pessoa física da sua casa fazer esse tipo de estratégia. Então, vale a pena. A não ser que ela tenha aí o dia inteiro para ficar olhando o mercado e tentando fazer isso e ainda assim não vai conseguir fazer tudo, é muito difícil também. Também existem outras estratégias, sei lá, tem fundos que operam, sei lá, fazendo long and short, que você vai comprar um lado, vender outra ponta. E às vezes a gente até pode fazer, mas muitas vezes a gente está tão preocupado em estudar que ação eu vou colocar na minha carteira, que todas as outras estratégias que poderiam estar rentabilizando cada vez mais a minha carteira, eu não tenho tempo, e eu acho que não tem problema você pegar uma parcela da sua carteira e colocar talvez em algum fundo que você goste, né? Exatamente, tem que fazer valer a pena a taxa de administração, né? Esse é um ponto muito importante. Tá, antes da gente falar da taxa, eu só vou pedir para você explicar para o pessoal a diferença entre os fundos que a gente tem hoje no mercado, porque tem fundo de renda fixa, multimercado, tem fundos de ações, existem vários tipos de fundos. Você consegue pontuar eles para mim e dizer basicamente o que cada um faz? Vamos falar dos três principais. Primeiro é o fundo de renda fixa, o tradicional. Tá. E dentro desse fundo de renda fixa tem diversas outras subcategorias. Mas o principal é, de fato, ele compra títulos do governo ou também títulos de crédito privado. Ou seja, são aquelas dívidas emitidas por empresas que as pessoas, os gestores, compram e escolhem para fazer parte da carteira. Uma debenture, por exemplo, faz parte. Então, esse tem uma grande parte do mercado que é formado por fundos de renda fixa. Tá, e quando a gente fala de fundo de renda fixa, a taxa de administração, existe um certo limite que é aceitável pagar? Porque, teoricamente, um fundo de renda fixa tem uma gestão um pouco mais simples, né? Exatamente. Fazer gestão de renda fixa é muito simples, principalmente para aqueles fundos que só compram títulos do Tesouro. Esses fundos têm que ter taxa de administração lá embaixo. 0,20 por ano, no máximo 0,30, mas tem muito já que nem cobra mais taxa de administração. Não faz muito sentido, porque se é para você comprar só tesouro, eu mesmo vou lá e compro direto o tesouro, né? Exatamente, e tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns fundos dos grandes bancos que chegam a cobrar 4, 5, 6% de taxa de administração. Apesar de que existe estratégia com tesouro também, né? Exatamente. O pessoal, às vezes, eles ficam comprando e vendendo tesouro em determinados momentos, coisas que às vezes a gente também não faz. Mas ainda assim, renda fixa é mais simples. Exatamente, então tem que ser taxa de administração barata. Mais caro que isso, fuja. No entanto, tem fundo de crédito privado, que daí é uma outra coisa. Aí, de fato, não é fácil fazer gestão e em alguns casos é mais difícil do que fundo de ações. Então tem que ter, então já tem uma taxa maior que vale a pena pagar e, claro, isso compensa com a rentabilidade. Lembrando que a rentabilidade apresentada por todos os fundos já é líquida de qualquer tipo de custo. Só não conta o imposto, mas qualquer custo de administração, de gestão, está tudo descontado já. Como você falou de imposto, antes da gente falar dos outros tipos de fundo, a questão do imposto, como que funciona para eles? Porque alguns têm o come cotas, né, que a gente chama. Como que funciona? Exatamente, né? Então, 2 vezes por ano, os fundos de renda fixa, crédito e outros que não são de ações têm o come cotas.
Em maio e novembro, ele vai tirar em quantidade de cotas o seu imposto de 15%. Tá. E daí, se você tiver em qualquer faixa de alíquota maior que isso, vai ser pago, se caso haver o resgate desse período. Entendi. E já para o de ações é só no resgate, Só né? no resgate, exatamente. Tá. Você protela o pagamento de imposto. É um benefício muito bom para os fundos de ações, porque ele fica rendendo em cima de retorno. Isso é muito importante. Tá. Juros sobre juros. E qual é o outro tipo de fundo? Você ia falar talvez do multimercado? Exatamente, o multimercado, né? O multimercado, Bea, sendo bem sincero com você, é um saco de gato. Tem de tudo. Veja bem, um saco de gato, nova expressão que eu não conhecia, mas eu já entendi o que quer dizer. Tem de tudo. Tem ações, tem renda fixa, tem título do tesouro, tem moedas lá fora, tem opções, pode qualquer coisa. Os regulamentos são bem amplos, então você pode colocar qualquer coisa lá. Então tem que olhar sempre mais a fundo e sempre buscando a subcategoria, que é aquele momento que você quer estar exposto àquela estratégia. Quando a gente vai para fundos multimercado e até mesmo para os de ações, tem a questão da taxa de performance também. Você acha que ainda tendo essa taxa de performance, que é de 20%, né? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos é 20%. Ainda assim vale a pena? Sim. Depende. Não depende do caso, né? Exatamente. Taxa de administração, você tem que escolher bons gestores com boas estratégias, com bons times que tenham bom retorno. Senão não faz sentido. A gente vê muita coisa no mercado, muitos fundos que cobram taxa de administração alta por um produto que não é diferenciado, que não tem nada demais, que não vale a pena investir. Então, você vai pagar para aqueles que fazem sentido pagar. E o legal da taxa de performance, que é um ponto muito importante, que acaba alinhando interesses. Eu gosto muito de alinhamento de interesses. A taxa de performance só ocorre quando de fato o fundo vai bem. Vai melhor que o Ibovespa, vai melhor que o CDI. Então cada fundo tem o seu benchmark de comparação, mas o ponto é, ele só ganha taxa de performance quando merece. Se ele bate a meta dele. Se ele bate a o meta. benchmark dele era o Ibovespa. Se ele superar a rentabilidade do Ibovespa, aí ele vai ter essa taxa de performance. Vamos supor que seja 20%. Se ele superar o Ibovespa, o que ele superar, ele vai ganhar 20%. E tudo isso já está tudo descontadinho, bonitinho, quando eu vou lá consultar as minhas cotas e tudo mais, né? Tudo limpo já, todos os descontos já realizados. Tá, muito bom. E quando a gente fala de fundos multimercados, a gente já está entrando então nesse campo de renda variável, Exatamente, né? já começa, já tem um mix de Pode ações, ter uma de renda oscilação. fixa. E tem, você acha hoje que quando você olha no mercado, você acha que tem mais fundo bom ou mais fundo bosta? Tem mais fundo bosta. Tá, entendi. Tem muita gente se aventurando, abrindo de fato várias casas de investimento, várias assets, mas nada que vale de fato a pena o investimento. Tem que escolher com muito cuidado para escolher aquele fundo que vale a pena pagar, porque é caro. Sim. Em alguns casos, a média a gente consegue 2% de taxa de administração com 20% de performance. É caro, não é barato. Tem que fazer valer a pena e tem que entregar resultado, senão sai fora. Tá, e aí o terceiro seria fundos de ações. Fundos de ações. Tá, então por que faz sentido eu investir em um fundos de ações e não só colocar nas minhas ações? Exatamente, né? Porque quando você coloca nas suas ações, vamos supor que você tem uma visão mais de longo prazo. Você não consegue fazer tantas operações, algumas várias vezes por dia. Quando você pega de fato um fundo de ações, ele acaba tendo algumas estratégias que você não tem. Por exemplo, o fundo que eu gosto muito, de small caps. Tá. Para aquele investidor que acaba não estando tão presente no dia a dia, esse fundo é muito bom, porque ele consegue de fato com R$1.000 já aplicar, que é o valor mínimo de aplicação, em 10 posições em ações. Sim, e ainda mais quando a gente fala de small caps, porque são aquelas pequenas ações do mercado, muitas vezes é difícil você avaliar esse tipo de empresa, porque às vezes quando você vai olhar alguns múltiplos, algumas coisas, você olha que não é aquela mil maravilhas do que, sei lá, você olhar Itaú na bolsa, e aí você fica meio confuso, você fica meio sem parâmetro de avaliar essas pequenas empresas. Então, talvez nesse caso poderia ser uma boa terceirizar por um fundo, se você acha que ainda não consegue escolher essas ações por conta. Exatamente. Ou né? até mesmo para riscar um pedaço do portfólio, Exatamente, né? Você pode ter small caps na sua carteira, mas ter aquele pedacinho com uma cabeça diferente. Sim. Aquele gestor que faz sentido, que pensa diferente. Esse fundo que eu preparei o relatório é muito legal. Ele tem uma visão diferente do mercado. Por exemplo, ele é quase um private equity, que é de fato, vou traduzir aqui. Traduza para nós, mas só para vocês entenderem. Esse fundo que ele está falando, a gente está aqui na descrição. É só vocês clicarem no link, baixarem o relatório, que tem o nome tudo bonitinho. Exatamente. Então, ele tem uma visão de private equity, que é o quê? É de fato pensar um pouquinho na reestruturação de empresa, ter uma gestão ativa dentro da empresa, fazer algo. Isso é muito importante, que acaba protegendo muito o minoritário, Sim. que é sempre a posição que a gente está, o minoritário da empresa.
Isso faz muita diferença e acaba gerando mais valor no longo prazo. Ele sabe tudo o que está acontecendo dentro da empresa, sendo que ele até recomenda pessoas, indica pessoas para os cargos principais da empresa. Isso é muito importante, que ajuda a alinhar interesse, tanto do gestor, tanto da empresa. Essa parte do gestor, é legal que você trouxe isso, porque hoje a gente olha no Twitter, às vezes tem alguns gestores e você já consegue meio que entender a cabeça deles, como funciona e tal, e às vezes você vai concordar ou não. Mas às vezes você vai olhar lá a lâmina de um fundo de investimento e tem o nome de um cara que você nunca ouviu falar. Como que eu faço, sei lá, para entender se isso pode ser bom ou não? Ou eu pulo essa parte e vou olhar a estratégia do fundo para saber, não, a estratégia assim, assim, assado, esquece o gestor. Não, faz muita diferença ter um gestor de qualidade. Tá. O dia a dia ali é muito importante. Que no fim do dia, o que você está comprando, né? O que você está pagando ao investir no fundo? É a cabeça do gestor e o relacionamento que ele tem com o time e como ele se posiciona. Então, o mais importante no fundo são as pessoas. Tá. Você está terceirizando a cabeça de um gestor. Então, o gestor é muito importante, a equipe é muito importante, e eu vou até mais a fundo, né? Quando eu escolho um fundo, eu olho muito para risco, porque não adianta você ter uma possibilidade de retorno alto se o seu risco é alto. Então, esses times, essas análises, esses fundos, têm time de risco. E tem que ver se de fato esse time de risco faz sentido, se de fato tem uma gestão ativa, uma palavra forte ali para proibir alguma coisa, proibir algum investimento. Isso faz muita diferença e acaba, no longo prazo, dando muito retorno. Entendi. Se ele é bem estabelecido, mesmo juridicamente, um regulamento muito bem feito, um time de risco bem feito, um time de análise, comitês que decidem as posições a ser tomadas, isso faz muita diferença a longo prazo, muita. E aquilo que o pessoal às vezes acaba falando, poxa, mas fundo bom, ele geralmente está fechado para captação. Isso é sempre verdade? Nem sempre é verdade, mas tem um pingo de verdade. Tá, tem um pouquinho, pingo, né? tá. Porque, de fato, aqueles fundos que estão fechados hoje para captação é que, de fato, tiveram um excelente retorno no passado e captaram muito. E as estratégias têm tamanho, né? O mercado brasileiro não é tão grande, não é muito grande. E quando uma estratégia toma um tamanho muito grande, ele não consegue aumentar. Se ele aumentar, ele perde eficiência. Aí fecha o fundo. Tem que tomar cuidado que muita gente fecha o fundo também como estratégia comercial. Ah, tipo, vou captar aqui R$10, tá? Captei R$10, nossa, bombou meu fundo, mas só tem R$10. Exatamente, porque o que eles fazem? Ele tem um D1, que é o prazo de liquidação dele, daí de fato depois ele abre um D4, aí ele fecha, aí ele abre um D30 e vai aumentando sempre. Olha, vou fechar o D30 para abrir um D60. Um D90. Poxa, daí é sacanagem. E no fim das contas é a mesma estratégia daquele com um período curto de intervalo de tempo. E o fundo está fechado, mas não é porque foi aquela coisa que bombou toda, Exatamente, né? tem que tomar muito cuidado. E aí quando eles falam, olha, vai fechar o fundo D30, aí todo mundo corre para aplicar com medo, né? Aquela escassez. Sim. Hoje na carteira recomendada da Levante que você faz, dos fundos de investimento, na verdade, quantos fundos? Você lembra mais ou menos de cabeça quantos tem? Tem em torno de 20 fundos. Caramba, é bastante. É bastante, é. Falando de todas as estratégias, né? Então tem o fundo de crédito, fundo de renda fixa. Você diversifica entre fundos, então, Sim, tipo assim, com por certeza. exemplo, vou colocar um fundo de multimercado, aí vou colocar agora um fundo só de ação que, enfim, só opera na ponta comprada. Você vai pegando estratégias diferentes fazendo essa diversificação. Exatamente, né? Tem um pouquinho de ouro, tem um pouquinho de renda fixa. Tem... O do ouro a gente já falou aqui Já no falamos canal, aqui, hein? Vou é. deixar o link aqui em cima para vocês. O fundo de ouro a gente já trocou uma ideia aqui, que inclusive tinha um valor bem acessível, né? Exatamente, é bem O acessível. fundo que está hoje aqui no relatório também tem um valor bom, que nem aquele do ouro? R$1.000 o valor mínimo de aplicação. Ah, então tá tranquilo. Acho tranquilo. que é bom. Não é... Tem alguns fundos, porque quando você vai olhar às vezes nas plataformas, você olha, nossa, esse fundo tá performando muito bem, mas é a aplicação mínima R$25.000, R$50.000, e aí não é tão acessível assim, acessível né? assim, complica um pouco a situação, mas esse fundo tem aplicação mínima de R$1.000 e você consegue comprar 10 small caps colocando R$1.000. Então isso faz uma diferença. E voltando para a Célia, eu falo um pouquinho de tudo, né? Uso as estratégias que eu gosto, então tem multimercado indicado lá, fundo de crédito, fundo de ação, daí as outras diversas categorias dentro do multimercado, então falando de long short, equity hedge, long biased, então eu comento um pouquinho de cada e também tento apropriar e também coloco de fato o momento que a gente vive, o lado macro, para a aplicação dos fundos. Olha, Era isso que eu ia te pedir, porque às vezes, agora provavelmente os fundos de ações, muitos que às vezes estavam indo muito mal, agora já estão indo muito bem, então tem momento para isso, Sim, né? não, Ou seja, dá um giro nessa carteira de fundo. Exatamente, vou até dar um exemplo bem legal, que por exemplo, no passado, o que a gente teve? Muitos fundos multimercados, com a redução de juros,
deixaram um pouquinho de lado de fato, o multimercado que ele fazia, focado Sim. na gestão macro, com títulos, e partiram para ações. Então, ou seja, eles nunca fizeram, de fato, ações e começaram a fazer. Tá. Isso torna um risco muito grande. Então, eu falo, olha, esses fundos aqui estão com um probleminha. Olha, tem uma nova estratégia que, teoricamente, não tem tanta expertise assim para fazer. Sim. Não tem mais tanto valor no que eles faziam antes, partiram para coisas novas. Então, uma atençãozinha. Olha, esse outro já faz isso há muito tempo, sabe o que faz. E não adianta olhar só retorno passado, né? Porque Sim. o ponto é, por que ocorreu aquele retorno? Aquele retorno foi fruto de uma sorte, de uma posição grande que ele tinha, que ele não deveria ter, mas ele tinha, Sim. ou se de fato foi uma gestão certa, uma posição acertada, que ele vai conseguir repetir e continuar fazendo no futuro, entregando sempre resultado. Ah, muito bom. Não me parecia até mais simples, às vezes, você olhar esses fundos de investimento, mas tem bastante coisa para olhar, Tem né? bastante coisa para olhar. Eu digo, gente, mercado não é lugar de preguiçoso. Qualquer investimento que você vai fazer, você vai pegar aquela lâmina com 78 páginas, pega aquilo antes de dormir, leitura de cabeceira e vamos ver o que esse fundo está fazendo aqui, Exatamente. né? Tem que olhar muita coisa pesquisar, e né? tomar muito cuidado. Pô, foi mais alguma coisa de fundo, Felipe? Nós comentamos os principais pontos. Acho que a gente falou de tudo, já estamos aqui há 78 dias conversando sobre fundos, gente, mas foi muito bom esse bate-papo, porque era uma demanda do pessoal. E a parte boa é que toda vez que vocês vêm aqui, sempre tem recomendação, e eu sei que o pessoal gosta disso. Então, pessoal, o link está aqui na descrição, é só vocês baixarem o relatório, E né? o relatório está bem completinho, comentei tudo, tem uma série de informações sobre o fundo, o que fazer, como que está a rentabilidade, tem tudo lá, está bem completo, recomendo que vocês baixarem. Muito bom. Felipe, espero que você volte mais vezes. Foi Voltarei, muito bom Bia. esse vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, mais uma vez, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Até mais! Tchau, tchau!